trouxe uma atenção aos meus olhos. Eu tinha algumas coisas para falar, algumas mensagens pré-prontas e tal, e algo no meu coração que eu estava pensando já fazia alguns dias e tal. Só que durante essa semana, no início da semana, final de semana passado, eu comecei a assistir uma série na Netflix. E algumas pessoas que estavam aqui de manhã ficaram até bravas comigo, que eu dei alguns spoilers. E eu estava assistindo essa série, cara, e essa série me chamou muito a atenção, daquilo que é baseado muitas vezes sobre as nossas vidas. Talvez você também está assistindo essa série, mas essa série se chama You. Você, quem já assistiu, está assistindo, tem alguns aí, né? E essa série me trouxe muita atenção ao meu coração, cara. Por quê? Porque essa série ela retrata um jovem protagonista de uns 25 a 28 anos. E ele é um menino, um jovem, que ele tem alguns problemas interiores na vida dele. Alguns traumas de infância, alguns problemas de infância, alguns medos, algumas coisas que trazem um bloqueio sobre a vida dele, que impede a vida dele de prosperar, que impede a vida dele de crescer como um ser humano. E esse homem, cara, esse jovem, ele me chamou muito a atenção, porque é a realidade de muitas vidas que estão sentadas aqui nessa noite, que vivem presas no passado muitas vezes, que vivem amarrados no seu passado e não sabem se resolver hoje no seu futuro. E eu prestando atenção nessa série, né, cara, eu pensando em algumas coisas que falar, e eu assistindo essa série, o Senhor falou, cara, fala sobre isso. Fala sobre isso. Por quê? Porque esse jovem, ele é um jovem de 25 a 28 anos, que ele passa por alguns traumas na sua vida, alguns traumas, e eu vou resumir um pouco a história, se você quiser depois você assiste, tá bom? Mas eu vou dar também alguns spoilers, não fique bravo comigo. E esse jovem, ele é um jovem que ele tinha pais, e os seus pais viviam em adultério, ele sofria de maus tratos dentro da sua casa, e ele passou a sua adolescência, ele chegou na sua adolescência, ele foi procurar um emprego, e dentro desse emprego ele acha um emprego dentro de uma livraria, para que ele possa trabalhar com livros e tal, e essa livraria é uma livraria bem grande, e ela tem um dono, essa livraria, e esse dono também, quando ele era adolescente, ele sofre alguns maus tratos desse dono dessa livraria, e então ele começa a caminhar, né, cara, e ele passa, ele melhora por aquilo, então ele para de sofrer um pouco por aquilo que ele sofreu na sua infância e por aquilo que ele sofreu com o seu patrão. Só que aquilo gerou muitos traumas dentro do coração dele, ao ponto de ele se tornar aquilo a qual ele sofreu alguns anos atrás. E então esse jovem, ele se esconde atrás dessa livraria, como se fosse algo bom para a vida dele. Só que dentro dessa livraria, cara, existe um porão, e dentro desse porão existe uma caixa onde tem escondido uns livros raros, onde os livros não podem pegar umidade, não pode ser exposto à luz solar e tal. Só que dentro dessa caixa é uma caixa blindada, e essa caixa serve para que ele prenda pessoas lá dentro. Então ele prende algumas pessoas lá dentro, e essas pessoas elas começam a gerar mentiras para ele, e ele vai lá e ele acaba matando essas pessoas que mentem para ele. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nisso tudo foi o quê? Foi que ele não gostava de mentira, mas ele era o mais mentiroso da série. Ele não gosta de mentira, mas ele é o mais mentiroso da série. Então ele vai, cara, ele se torna alguém que manipula a cabeça das pessoas, que traz uma destruição para a vida delas, e ele não sabe conter isso. E por que eu estou dizendo tudo isso, cara? Porque esse jovem de alguns anos, de 25, 20 e poucos anos, ele tem muitos traumas interiores na vida dele. E tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele viveu na sua vida, é reflexo daquilo que ele recebeu lá atrás. É o reflexo daquilo que ele recebeu no seu passado. Ele só está simplesmente entregando para aquelas pessoas a qual cruzam o caminho dele. Ele fala muitas vezes, eu não quero ser mal, eu não quero ser ruim, eu não quero te matar,
Só que ele não consegue, e ele vai lá e ele acaba matando aquelas pessoas, porque ele é enganado, porque as pessoas mentem para eles, e centenas de coisas. E então esse jovem, ele, ao decorrer da série, ele muda de cidade, ele muda de estado, ele muda até mesmo de nome, mas o seu interior não está curado, o seu interior ele não está restaurado. Ele quis ter um novo ambiente para ele viver, mas ele não quis ter novas atitudes para ele florescer e crescer. Mas ele decidiu viver a sua mesma vida com uma identidade diferente. E isso me chamou muito a atenção, cara. Porque eu olho lá para Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, na parte B, vai dizer assim, ó: trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. E eu olho para essa história e eu vejo um jovem que tem simplesmente traumas interiores, pois não sabe lidar com as suas lutas, não sabe lidar com os seus problemas, e aquilo que ele estava vivendo não era simplesmente porque ele estava passando por tempos difíceis, mas era porque ele recebeu dos seus pais um tempo de traição, um tempo de destruição, e ele recebeu daquele homem que abriu as portas do emprego para ele. Aquele homem prendeu ele dentro daquele quarto. Você vai falar: Léo, você vai falar só dessa série agora? Não, cara, estou dando só uma introdução para a gente, porque eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda, a história desse jovem é baseada no pecado dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, até mesmo do patrão dele. Aquele pecado a qual ele cometia e ele carregava dentro dele, era um pecado que ele simplesmente recebeu aquilo. Ele falou: cara, eu preciso liberar isso para alguém. E não é assim muitas vezes na sua vida? Você viu os seus pais fazendo algo, e você está, aquela história dos seus pais, aquela história dos seus avós, está se repetindo sobre a sua vida. Quem se encontra assim? Aonde os seus pais tiveram tempos de destruição sobre a sua vida, onde os seus avós tiveram tempos de destruição sobre a vida deles, mas eles não conseguiram se reencontrar para que a vida deles fosse mudada. Então eles precisavam fazer de alguma forma algum refúgio, e hoje você vive a mesma coisa que eles viveram lá atrás. E quando o Êxodo nos fala que trago consequências do pecado dos seus pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me rejeitam, o Senhor está falando: cara, a maldição que estava sobre a vida dos seus avós, sobre a vida dos seus tataravós, está chegando até você agora, porque o seu coração tem me rejeitado. O seu coração tem me rejeitado. E o que é isso, cara? A Bíblia ela nos ensina sobre espíritos familiares. Quem são eles? São demônios que ficam em uma família, migrando de uma pessoa para outra. Alguns pecados são cometidos por toda a família, e isso não é coincidência. São espíritos em família que geram escravidão. Quer dizer, espíritos demoníacos muitas vezes manipulam a sua mente, assim como manipularam a mente dos seus pais, trazendo uma vida de destruição, trazendo uma vida de traumas, trazendo uma vida de dor, trazendo uma vida de angústia, trazendo um casamento infeliz. Quem já viu histórias como essa? Na minha família tinham pessoas que tinham problemas com bebidas alcoólicas, e hoje se tornou um dependente de alcoolismo. Quem já viu essa situação, que na sua família existiam pessoas que usavam drogas, e hoje talvez você é um dependente químico. Pessoas que talvez tiveram problemas no casamento, vocês viram os seus pais, os seus avós ter casamentos frustrados, e hoje você não consegue ter um casamento saudável. E isso tudo é o que a palavra nos fala. Essa perseguição de 3ª e 4ª geração tem perseguido muita gente, ao ponto de trazer uma escravidão sobre elas. Mas nós, no nosso entendimento limitado, nós muitas vezes se limitamos e falamos: não, o problema não é espiritual, o problema é na pessoa. O problema não é no mundo espiritual. O problema é no meu casamento que não dá certo, no meu esposo que não dá certo, na minha esposa que não dá certo, por isso eu vou precisar separar.
e você não consegue ter uma vida a qual reflita o amor de Deus sobre a sua casa, você muitas vezes não consegue ter um discernimento de mudança dentro do seu lar, porque você aceita essas palavras de destruição, esses momentos de destruição que os seus pais viveram, que os seus avós viveram, e você está seguindo para essa mesma estrutura de vida a qual eles passaram. Isso não causa dor em você, meu irmão? Eu confesso que eu tinha algumas coisas para falar nesse dia, hoje. O pastor me mandou mensagem na quarta, quinta-feira, não lembro. Léo, você pode pregar? Falei, beleza, pastor, prego. E eu tinha alguns textos, alguns títulos, algumas mensagens que eu já estava aqui. Falei, cara, quando eu for pregar, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo. E eu até tentei digitar, escrever outras coisas, buscar, mas eu confesso que eu não consegui mudar, cara. E o Senhor vinha e me trazia sobre isso, vinha e me falava sobre isso. Por quê? Porque é uma realidade a qual nós precisamos como igreja quebrar a partir de hoje nas nossas vidas. Não mais viver um passado de destruição, não mais viver um passado de pecado, não mais ser escravo pelos pecados dos nossos antepassados, mas ter uma vida que é marcada pelo sangue de Jesus, que vai nos trazer liberdade e santidade a partir de agora. Esse precisa ser o nosso posicionamento. Porque se na sua família existiam pessoas que eram escravizadas por drogas, você precisa se posicionar e falar, Deus, eu não aceito mais isso sobre a minha casa. Se na sua família existia histórias de traição, você precisa se posicionar e falar, Deus, eu não aceito mais traição dentro da minha casa. Você precisa tomar uma posição sobre a sua vida. Porque se você não tomar uma posição hoje, você vai viver sendo escravizado. Você vai viver sendo escravizado por aquilo que Satanás muitas vezes tem lançado ou lançou sobre a vida dos seus pais, sobre a vida dos seus antepassados e está lançando sobre a sua vida hoje. E se você continuar amarrado a esse passado, os seus filhos vão viver esse tipo de coisa. Os seus filhos viverão esse tipo de coisa. Um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Eu com a minha esposa, a gente antes de se converter, a gente brigava demais e tal, e era um conflito dentro de casa, ao ponto de brigar feio, de quase se separar, de quebrar o pau, e cara, era feio o nosso relacionamento. Só que a partir do momento que nós encontramos a Cristo, nós tomamos uma decisão no nosso coração. A gente olhou para o nosso passado, a gente olhou para as nossas vidas, e a gente viu que falou, opa, a nossa história está se repetindo naquilo que eles já viveram. Eu não posso mais aceitar isso. Eu não posso mais aceitar que a minha vida seja um reflexo do passado dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios. Eu não posso aceitar. Então nós mudamos, nós decidimos mudar, nós decidimos tomar uma posição nas nossas vidas, a qual nunca mais nós vamos viver aquilo que foi vivido lá atrás. Por causa de um posicionamento. Alguém pode estar vivendo debaixo de maldição, hoje porque os pais fizeram votos e pacto com demônios no passado. Alguns entregaram tudo e alguns estão presos por palavras liberadas. Se auto-amaldiçoaram ou receberam essas palavras dos seus pais. Talvez você está aqui sentado hoje e veio algumas coisas na sua mente falando, cara, meu pai me falou tanta coisa lá no passado. A minha mãe me disse tanta coisa no ano passado. A minha mãe disse que eu não seria ninguém. A minha mãe disse que eu não teria um casamento bom. A minha mãe disse que casamento não vale a pena. Os meus pais disseram que casamento não vale a pena. Que ter uma vida em santidade não vale a pena. Que viver uma vida com Cristo não vale a pena. E você está aqui muitas vezes cheio de dúvida no seu coração, se perguntando, por que eu estou vivendo tudo isso? Porque talvez foram palavras que foram liberadas sobre o seu coração e você tomou para si aquilo e você está caminhando sobre ela, com um jugo, um peso nas suas costas, falando, cara, eu preciso carregar isso aqui. Talvez você está sentado aqui hoje, o seu casamento está quase terminando, mas é só mais uma história se repetindo sobre a sua vida. Talvez você está aqui e você está afundado nas drogas, você está aqui como um refúgio, falando, cara, eu vou lá ver o que tem naquela igreja lá. E você está aí, você não consegue fugir disso tudo, cara. É só uma história se repetindo sobre a sua vida. É só uma maldição que Satanás conseguiu enfiar sobre a sua vida para que você não seja aquilo que Cristo criou você para ser. Ele te chamou para que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Não a imagem e semelhança do mundo,
não a imagem e semelhança do pecado, mas a imagem e semelhança dele, e nele não há imperfeição, nele não há problemas, nele não há traumas, nele não há dores, nele não há falta de cura, nele há a suficiência, a totalidade, nele há todas as coisas, cara. Então nós precisamos tomar um posicionamento e falar: Deus, eu não aceito mais com que essas palavras que foram liberadas sobre mim sejam verdade sobre a minha vida. Não significa que o que você está vivendo hoje seja culpa dos seus pais, ou culpa sua. Talvez aquilo que você está vivendo hoje é só um reflexo da armadilha que Satanás fez sobre a vida da sua família. É só um reflexo. Por quê? Porque ele simplesmente manipulou. Os seus pais deram o melhor que eles tiveram, na melhor condição que eles tinham. Então eles olharam, eles falaram: cara, é aquela história que muitas vezes a gente vê, né? O avô era machão, o pai é machão, brabo, do facão. Mas hoje o filho já não é mais tão assim do facão. Por quê? Um comparativo meio bobo. Mas não é mais tão bravo. Por quê? Porque aquela mente mudou, cara. Já não é mais a mesma coisa. E você está falando: cara, eu não posso mais viver como os meus pais viveram. Talvez você viveu uma vida inteira sem amor dentro do seu lar. E o que você fala hoje quando você pensa em ter filhos, ou você tem filhos? Eu vou gerar amor dentro do coração do meu filho. Eu vou gerar amor porque ele merece mais. Eu não quero que meu filho sofra como eu sofri. Eu não quero que meu filho sofra como eu sofri. Provérbios 18, 21 vai dizer: a língua ela tem poder para trazer a morte e a vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Então quer dizer, tudo aquilo que a gente viveu nas nossas vidas, muitas vezes foram palavras que foram liberadas sobre você. Ou talvez o que você está vivendo na sua vida hoje, são palavras que foram liberadas sobre a sua vida, e você precisa falar: opa, agora eu estou entendendo algumas coisas. Agora eu estou entendendo porque eu não consigo amar as pessoas. Eu estou entendendo porque eu não consigo amar os meus filhos. Eu estou entendendo porque eu não consigo amar minha esposa. Eu estou entendendo porque eu não consigo amar o meu marido. A história só está se repetindo. Eu estou dando um exemplo de marido e esposa. Mas, cara, você pode se encontrar nessa história de várias formas. De várias formas você pode falar: cara, eu tinha essa situação na minha vida. Tiago 3:8 vai dizer assim: ninguém consegue dominar a língua, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno, mortífera. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim a bênção e a maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então o que você tem liberado sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua casa? O que você, como filho de Deus, tem tomado uma posição e aceitado tudo isso para dentro do seu lar? Ou você tem simplesmente se posicionado de uma outra forma, dizendo: Deus, eu não vou mais aceitar essas coisas. Toda palavra que foi lançada sobre a minha vida no mundo espiritual, e aquilo veio como um confronto sobre mim, eu aceitei aquilo. A partir de hoje eu não vou mais aceitar essas palavras. A partir de hoje eu não vou mais viver segundo a palavra que os meus pais liberaram sobre mim, onde eles falaram que eu não ia ser ninguém, onde eles falaram que eu iria ser uma prostituta, onde eles falaram que eu iria ser um drogado. Eu não vou mais aceitar. Você precisa tomar uma posição na sua vida hoje, agora, de falar: Deus, eu vou mudar a minha história a partir de agora. Eu vou mudar a minha vida. E se eu posso dar um título para essa mensagem, cara, o título é: ressignifique a sua vida. Ressignifique. Põe lá, por favor. Ressignifique, cara. Você precisa ressignificar tudo o que já foi vivido pela sua família a partir de hoje. O que é ressignificar, cara? Ressignifique é o processo que envolve dar ou atribuir um novo significado ou sentido a algo que já existe.
Você precisa dar algo novo para dentro do seu coração, para que a sua vida seja mudada. É aquela coisa, você não vai conseguir apagar o seu passado, como o pastor falou semana passada. Você não consegue editar o seu passado, mas você consegue sim mudar o seu futuro. Você consegue, cara. Você precisa ressignificar essa história. Talvez você tenha carregado com você uma bola no seu pé, falando, cara, eu não consigo me largar do meu passado, porque eu penso na traição que eu sofri, eu penso no divórcio que eu vivi, e isso me dói. Mas quando nós entendemos que falamos, cara, eu não preciso carregar tudo isso, porque a minha palavra, a palavra que Deus me deu, ela precisa ser uma palavra doce e uma palavra que dá um destino profético sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu não posso mais aceitar palavras de maldição, como a Bíblia disse, essa terceira e quarta maldição que vem sobre nós muitas vezes, trazendo a gente, fazendo com que a gente seja escravo, mas a gente precisa tomar uma posição como filhos de Deus e falar, Deus, a partir de hoje eu vou ressignificar a minha história. Voltando para a série, aquele jovem, ele muda de cidade, ele muda de nome, ele começa do zero, entre aspas. Só que uma das primeiras coisas que ele faz é abrir uma sala e colocar um caixote daquele que não sai som, blindado, para que ninguém possa gritar. E ele começa aquela história, ele fala, eu mudei, cara, eu não quero mais ser aquela pessoa que mata, eu não quero ser mais aquela pessoa que engana, aquela pessoa que mente, a partir de hoje tem um homem diferente aqui. Eu estou mudando até mesmo o meu nome, para que as pessoas não me conheçam. Só que de repente a história ela começa a se movimentar para o mesmo ciclo a qual ele estava vivendo. E passa-se alguns dias e uma das primeiras coisas que ele faz é pegar um homem que confrontou ele, que fez algo de errado com ele, ir lá e trancar aquele cara. Então a história ela vem se repetindo na vida desse jovem. Por quê? Porque ele só está dando para aquelas pessoas o que ele recebeu dos seus pais. Ele só está dando para aquelas pessoas o que ele recebeu daquele patrão que aprisionou ele, que machucou ele, que feriu ele, que falando palavras sobre a vida dele, que humilhando a vida dele. Então aquilo serve como um refúgio sobre ele. Quando ele vai, ele prende alguém naquela caixa e fala, cara, fica aí agora que você é meu escravo. Fica aí agora que você é meu escravo. E então, meu irmão, a história ela se repete dia após dia, anos após anos. E se nós, como filhos de Deus, nós não tomarmos uma posição sobre as nossas vidas, nós vamos viver com as nossas histórias falidas se multiplicando sobre nós. Por isso que você tem que sair daqui hoje com o desejo no seu coração de ressignificar toda a sua vida. Porque você vai olhar para o seu passado e você vai falar, cara, eu sofri tanto no meu passado, mas hoje o meu passado não me causa mais dor. Eu sofri tanto com o meu ex-marido, mas agora eu vou começar uma nova história. Os meus pais sofreram tanto, mas agora eu vou recomeçar uma nova história. Eu vou começar uma família, eu vou dar orgulho para minha família. Porque a minha história vai ser diferente. Você não pode editar o seu passado, mas você pode começar algo novo a partir de hoje. Ressignificar é você olhar para trás e falar, cara, eu estou cheio de marcas, cheio de dor, mas essas marcas não me causam mais dores, porque eu fui curado pelo sangue de Jesus, eu fui curado pela presença, eu fui curado pelo amor, eu fui curado pela graça, eu fui curado porque eu sou salvo nele. E quando nós entendemos que Cristo veio para ressignificar a nossa história, nós largamos todo o nosso passado, nós deixamos tudo para trás e começamos a caminhar em leveza, porque é isso que Ele quer. Que a gente caminhe segundo a vontade do Senhor. E o primeiro ponto que eu olho para tudo isso, que a gente precisa ter um posicionamento a primeira coisa a fazer é colocar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados dos seus pais e pelos seus pecados, cara. Você precisa olhar para a sua história e começar a ver, cara, quais foram os pecados dos meus pais? Quais foram os pecados dos meus avós? Eu vou mudar essa história a partir de hoje. Eu não aceito mais adultério dentro da minha casa. Eu não aceito mais mentira dentro do meu lar. Eu vou mudar essa história. Os meus pais eram drogados, meus pais eram viciados em drogas, então eu não vou mais aceitar, eu vou mudar a minha história, cara. A gente vê isso se repetindo muitas vezes. Ressignificar a sua história é mudar a sua rota e deixar que o Senhor governe sobre ela.
Por mais que a sua história tenha sido manchada pelo passado dos seus antepassados, a partir de hoje a sua história nunca mais será a mesma. Por sua posição é uma decisão de rompimento com as trevas e aliança com o Senhor. Êxodo 20, no verso 6, vai dizer assim para a gente: mas demonstro amor até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Só que, cara, nós acabamos de ler o verso 5, que diz que o pecado, ele amaldiçoa até a 3ª e a 4ª geração. Só que muitas vezes é mais fácil da gente caminhar com essa palavra de maldição, pastor Paulinho, pastor Alex, é mais fácil você carregar essa palavra de maldição, aonde as pessoas olharam para você e falaram: cara, você não vai ser ninguém, você é um amaldiçoado, você é isso, você é aquilo. E você carrega essa palavra como um peso sobre os seus ombros, dizendo: cara, realmente eu não sou nada, realmente eu não sou ninguém, realmente eu nunca vou ter um casamento feliz, realmente eu nunca vou ter uma família feliz, porque a minha família só teve família frustrada. E você carrega isso como um peso sobre você, porque é muito mais fácil você aceitar a maldição sobre a sua vida, do que você aceitar a palavra de bênção a qual o Senhor está declarando sobre nós. Porque é muito mais fácil quando alguém chega para você e fala: cara, você está amaldiçoado. Você fala: meu Deus do céu, cara, agora eu vou morrer. Aquela pessoa me amaldiçoou, cara. Ah, coitada da minha história, agora eu estou lascado, agora eu estou morto. Mas chega um homem de Deus cheio do Espírito e fala para você: cara, você vai ser curado, você vai ser um profeta, você vai tocar as nações, você vai prosperar, você vai ter uma família, você vai ser filho de Deus, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E você fala: não, mas o cara me amaldiçoou. O fulano ali me amaldiçoou, cara. Não, mas Deus está te chamando para você crescer, Deus está te chamando para você prosperar. Não, a palavra dele é mais forte. Por isso que essa verdade tem que estar cravada em nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que existe sim um tempo de maldição de 3ª e 4ª geração, mas nós vemos uma geração, um amor incontável, um amor imutável, que manifesta-se e que nos enche até a nossa 1000ª geração. Esse amor é incontável, esse amor é incomparável, esse amor é imutável. Esse amor é o amor de Cristo sobre nós. É esse amor que você precisa carregar sobre você. É nesse amor que você precisa ressignificar a sua história. Um amor que não muda, um amor que não fere, mas um amor que cura e traz salvação e traz vida sobre você. Ressignifique a sua história a partir daquilo que Cristo fez no Calvário por nós. Quando Ele se entregou e falou: filho, deixa comigo que eu vou perdoar todos os seus pecados. Tem dia que eu ando na rua e eu vou falando com Deus e eu falo: Deus, eu não sou merecedor do seu amor. Eu não sou merecedor da sua graça. Eu não sou, e eu começo a chorar diante da rua. Eu começo a falar com o Senhor, porque eu falo: Deus, eu não sou merecedor de tudo isso, Pai. Mas eu me sinto tão amado pelo Senhor. Eu me sinto tão amado por esse amor que por um pecador miserável o Senhor foi e se entregou, Pai. Eu me sinto tão amado por esse amor que manifesta-se na minha vida todos os dias, cara. Porque a minha história só foi mudada não porque eu acordei, sim também, mas porque Cristo com seu amor imutável veio e falou: cara, eu te amo com todas as minhas forças, sai do pecado, eu quero mudar a sua história. Eu não quero mais que você viva esse passado de escravidão, mas eu quero que você viva uma história que eu tenho para você. Então, quando eu aceitei isso, quando eu vivo isso, cara, eu falo: Deus, obrigado, Jesus. Todos os dias eu falo para Ele: Senhor, eu me sinto tão amado pelo Senhor, Pai. Eu me sinto tão amado, porque mesmo eu não merecendo, a sua misericórdia se renova sobre a minha vida todos os dias. Porque mesmo eu não sendo digno, o seu amor traz salvação sobre a minha vida todos os dias. Mesmo eu não merecendo, o Senhor se entregou naquela cruz por mim. E nós vemos esse amor, cara, de uma maneira clara na palavra. Nós temos diversas passagens a qual nós vemos esse amor se manifestando. Mas eu quero ler Lucas com você, cara. Lucas 24, verso 13. Que mostra aonde a dor ela é ressignificada. Lucas 24, 13 diz assim:
Vou ler até o 27. Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus caminhavam para um povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como se impedidos de reconhecê-lo. Jesus, porém, lhe perguntou: sobre o que vocês estão tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabem das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tinham esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente e disseram que o corpo havia sumido e não viram e que viram anjos que lhes contaram, que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam entender que os profetas registraram nas Escrituras? Não perceberam que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando as Escrituras que diziam a respeito dele. Sabe o que eu aprendo com essa história, cara? Aqueles 2 homens, eles estavam indo para suas casas frustrados. Frustrados. Por quê? Porque para eles a promessa do Senhor não tinha se cumprido. A promessa do Senhor não estava se cumprindo. Então eles viraram as suas costas e falaram: cara, o túmulo lá está vazio, alguém deve ter roubado o corpo de Jesus lá, né? Ele era odiado e tal, e alguém deve ter roubado o corpo dele, cara. A gente passou esse tempo todo seguindo esse homem e ele mentiu para a gente. E agora? Vamos embora, cara. Vamos embora frustrado, porque nós passamos a nossa vida inteira perdendo tempo atrás desse homem. Uns 3 anos, né? Vamos embora então. E aqueles homens indo embora frustrados, com o coração ferido, com o coração doloroso, sofrendo porque aparentemente eles tinham sido enganados. Mas de repente Cristo entra no caminho desses homens e fala: cara, o que aconteceu? Para onde é que vocês estão indo? O que está acontecendo? E eles falam: Jesus não, cara, é só você que não sabe o que está acontecendo. Você deve ser a única pessoa que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Então Jesus começa a falar com eles, começa a mostrar a eles, começa a trazer palavras sobre eles, e Jesus começa a envolver a vida deles, até o ponto de Jesus trazer sobre eles as Escrituras, mostrando para ele que ele era Deus, e trazendo sobre ele a clareza de que Cristo tinha ressuscitado e que o propósito do Senhor estava se cumprindo. Mas o que eu aprendo com toda essa história? Eu aprendo que o primeiro posicionamento desses 2 jovens, aonde eles estavam indo para suas casas frustrados, sofrendo, porque aparentemente alguém tinha enganado eles, a primeira coisa que eles fizeram quando eles encontraram alguém foi abrir o seu coração. Então eles abriram o coração e falaram: cara, o Jesus nos enganou, Jesus fez isso para a gente. Eu estou contextualizando aqui na minha Bíblia, aqui da minha mente, tá? Não está escrito assim lá. Então eles contextualizam aquela história e falam: cara, nós somos enganados. Só que o primeiro posicionamento que eles tiveram foi de abrir o coração e falar: cara, eu estou sofrendo porque eu fui enganado. E o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que nós temos que expor detalhadamente, honestamente, o que nós sentimos. É preciso abrir-se à palavra de Deus para sermos confrontados e curados. É preciso reinterpretar os fatos dolorosos sobre a luz do amor de Deus. Porque se aqueles homens olharem para a história deles e falar: cara, nós somos enganados, vamos embora.
sai daqui, quem que é você, cara? Mas não, eles decidiram abrir o coração e falar, cara, eu sei, a partir do momento em que eles exporam o sofrimento dele, as dores dele, o Senhor, ele veio com cura sobre a vida daquelas pessoas. E muitas vezes nós, trazendo para as nossas vidas, nós estamos querendo cura, nós estamos buscando cura, só que nós não estamos dispostos a sentar e falar, cara, alguém me ajuda, por favor. Alguém me ajuda de verdade, cara. Alguém me ajuda. E eu estou falando isso porque, voltando lá para a série, aquele jovem que se dizia que estava mudando, que não queria mais acontecer, ele vai e ele pede ajuda no meio da série. Ele pede ajuda, cara. Ele senta com o psicólogo e o psicólogo, ele começa a conversar com o psicólogo. Só que o desejo do coração dele não era de mudança. Porque ele senta com o psicólogo e ele fala, cara, o meu nome é X. E ele inventa outro nome para aquele cara, buscando uma falsa mudança, buscando uma falsa cura, buscando uma falsa restauração sobre a vida dele. E ele passa dias conversando com aquele cara, e ele fala, não, eu estou bem agora, estou legal. Só que na realidade não, e isso se trata muitas vezes da nossa vida. A gente senta, a gente sabe aquela coisa de perguntar, e aí, você está bem, Alex? Ah, não, estou bem, mas você vira as costas, meu Deus do céu, ninguém pergunta se eu estou bem, cara. Ninguém quer saber da minha vida. Eu estou aqui mal, e esses pastores não me ligam. Eu estou aqui mal, e essas pessoas não me dão atenção. Eu estou aqui mal. Mas cara, está o tempo todo gente querendo cuidar de você, gente querendo te dar uma palavra, gente querendo te dar um destino, mas você está ali trancado no seu canto, não disposto a mudar, não disposto a se abrir, porque muitas vezes você acha que a sua dor é muito grande para que os outros te ouçam. Enquanto você não decidir parar e sentar e falar, cara, pelo amor de Deus, Alex, me ajuda aqui, cara, eu estou sofrendo, Serginho, me ajuda. E não abrir o seu coração, você vai viver sendo escravizado por esse pecado de passado que viveu na sua vida, que te traumatiza e que te bloqueia, que te impede de crescer até hoje, cara. Abra o seu coração, decida hoje ressignificar a sua história e começar a abrir o seu coração falando, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para que minha história seja mudada. Eu preciso de ajuda para que a minha história ela seja restaurada. Eu preciso de ajuda. Quando nós abrimos o nosso coração, a gente expõe as nossas feridas, a gente expõe as nossas dores, a gente expõe as nossas dores àqueles que mais nos amam, cara. Você só procura um médico porque você está com muita dor, cara. Você está com muita dor. E nós precisamos olhar olhar para as nossas voltas e entender que fala, cara, tem gente que quer me dar um apoio. Tem gente que quer cuidar de mim, eu só preciso abrir o meu coração e começar a ressignificar a minha história, porque sozinho você não vai conseguir, cara. Ah não, sabe aquela coisa de sozinho me resolvo, se resolveu, se enforcou, se matou e se resolveu. Porque não decidiu pedir ajuda, porque não decidiu mudar o rumo da sua história, porque não decidiu começar novamente. Então, meu irmão, comece clamando ao Senhor, falando, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus pais, perdoa os pecados que a minha família cometeu, e eu não quero que isso mais se repita a partir de agora. Não aceite mais, cara, ser escravizado por isso sobre a sua vida, mas queira dar um destino novo para a sua casa a partir de hoje, a partir de agora. Você precisa decidir e começar a caminhar um novo tempo sobre a sua casa, onde você vai sentar com seus filhos e falar, filho, a partir de hoje a nossa história não vai mais ser como a dos meus pais foram, a partir de hoje não vai ser como as dos meus avós foram, a partir de hoje nós vamos ter uma família feliz. Talvez você está olhando para a sua história agora e vendo que muitas coisas se repetiram, e está se repetindo sobre você, só que o que você vai fazer com tudo isso? Ah, Léo, eu vou sair daqui e comer um cachorro quente, amanhã eu me resolvo. Cara, é o tempo de você se resolver agora. É agora. Porque o tempo de mudança não é amanhã, o tempo de mudança é hoje. O tempo de transformação não é amanhã, o tempo de transformação é agora. Nós só precisamos ter um posicionamento. Como Romanos 12 vai nos dizer, mude a sua mente, transforme a sua mente, tenha uma metanoia, mude a sua história. Recomece, cara, volte lá, você vai olhar para a sua história, você vai falar, cara, eu olho para a minha história, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu passei por isso, eu passei por aquilo, mas isso não me faz mais sentido, porque agora eu estou vivendo algo novo em Cristo,
Agora eu não caminho mais pelas promessas de maldição, pela maldição que foi liberado, mas eu caminho pelo amor sobrenatural do Senhor que tem me alcançado até a minha 1000ª geração. Caminhe sobre essa verdade. Primeiro ponto é: exponha as suas dores, os seus perdões, peça perdão a Deus, peça perdão pelos seus pecados, pelos pecados dos seus pais, e não viva mais segundo aquilo que o mundo tem colocado sobre você. O mundo hoje tem colocado muitas coisas diante de nós, diante dos nossos filhos. Cara, faz isso que é certo. Se separa, não casou, não, você está casado, não está dando certo, se separa. Qual que é a outra lá? Agora, ideologia de gênero. Você pode ser o que você quiser, cara. Você não é mais ele ou ela, você é elo. Está amarrado, né, cara? Você é elo. Então eles querem definir, o mundo quer definir até mesmo a sua identidade, cara. Mas enquanto você não falar: cara, eu sou filho de Deus, e eu não caminho por aquilo que o mundo me oferece, mas eu caminho pela palavra que Cristo liberou sobre mim, que essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós precisamos caminhar sobre ela como uma verdade, que vai ser uma verdade libertadora e transformadora sobre nós. Então aceita, cara. Segundo ponto: exponha a sua dor. A primeira coisa a fazer não é ocultar. Nós não podemos apenas ocultar a nossa dor. Fala: não, cara, está tudo bem. Está tudo bem. Essa semana passada, semana retrasada, eu tive bem ruim de saúde, cara, né? Cara, acho que me deu uma intoxicação alimentar e tal, e eu estava bem ruim, cara. E eu, para ir no médico, é uma coisa, não gosto de ir no médico, cara. Vou no médico se tiver muito ruim, cara. E, cara, eu estava lá gemendo em casa de dor, e minha esposa: vai no médico, amor, vai no médico. Falei: não, já vai passar, já. Só que não passava, e eu peguei, cara, eu tive que ir no médico. Eu cheguei lá, eu tive que fazer uma tomografia não, um raio-x dessa parte aqui, e é constrangedor, cara, porque você chega lá, a mulher fala: cara, agora baixa tua calça aí, e para o raio-x pegar certo. Eu falei: meu Deus, cara, você vai falar para mim abaixar minha calça aqui, cara, que vergonha. Você devia ter ficado em casa com dor mesmo, cara, tá louca? É constrangedor expor a sua dor muitas vezes, mas a partir do momento em que eu expus a minha dor para alguém, ela falou: agora senta aqui que eu vou te dar um remédio que eu sei que você tem. Falei: cara, obrigado. É constrangedor? Mas também é libertador. Passou alguns dias, uns 2, 3 dias, eu já estava bom de volta. Já estava bom, cara. Por quê? Porque eu expus a minha dor. Eu passei por um momento de vergonha. Eu passei por um momento a qual eu falei: cara, eu não quero ir, velho, Deus o livre. Então exponha a sua dor, não tenha medo, cara. Para você ressignificar a sua história, ressignificar a sua vida, você precisa expor a sua dor, aquilo que você tem vivido. Alguns de nós querem afastar as lembranças de dor, esquecer ou empurrar para baixo do tapete. Isso não é bom, meu irmão. A dor não some, ela reaparece de diversas formas destrutivas na nossa mente. Ela pode aparecer no seu corpo e também em forma de doença. Tem tanta gente doente, cara, aí nos cantos, na cidade, porque não sabe expor a sua dor, porque quer ficar escondendo. Cara, todos os traumas dentro do seu coração pode te gerar dor a partir de agora, ou já está te gerando dor, mas você precisa ter um posicionamento de falar: eu não aceito mais viver com essa dor, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar um pastor para me dar um conselho, para orar comigo, para me ajudar. Eu vou buscar um discipulado para que a minha vida seja transformada. Eu vou buscar algo que possa me ajudar, cara. Eu vou buscar Cristo, que eu sei que Ele vai me ajudar. Fugir da dor não vai fazê-lo desaparecer e escondê-la. Não vai diminuir a sua intensidade. É importante lidar de uma vez por todas com o sofrimento reprimido. Temos que expor detalhadamente e honestamente o que nós sentimos. Então, meu irmão, nós precisamos olhar para a nossa história e falar: Deus, eu não quero mais que nada disso se repita. Eu quero mudar minha trajetória e começar a viver aquilo que o Senhor realmente tem para mim. Eu quero começar a viver porque eu entendo que o seu chamado, a sua vontade sobre mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Eu preciso caminhar segundo esse amor que me persegue até a minha milésima geração. A partir de hoje eu não vou mais viver segundo a maldição que o mundo tem colocado, mas a partir de hoje eu vou viver segundo esse amor que Cristo derramou por mim na cruz. Simplesmente aceite tudo isso. Simplesmente aceite e decida se ressignificar a sua história. Mas para tudo precisa um primeiro passo. O primeiro passo é você reconhecer, cara, que você está indo, a sua vida está indo assim, ó, ladeira abaixo. Você fala: Deus, me ajuda. Eu preciso de ajuda, Jesus. Eu preciso de ajuda. Ou você ainda quer continuar vivendo uma vida de adultério, ou você ainda quer continuar vivendo uma vida de drogadição, você quer continuar a viver uma vida de alcoolismo, você quer continuar vivendo uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de engano. Se você quiser continuar, cara, sinto muito por você, mas se você não quiser mais, você quiser ressignificar a sua história, você precisa dar um passo hoje, um passo de fé, um passo de amor, e falar: Deus, eu não aceito mais viver isso sobre a minha casa, eu não aceito mais viver isso sobre a minha vida, eu quero que a minha história ela seja mudada, como nós lemos em Provérbio 18, que diz: a minha palavra ela tem poder para dar vida e dar morte. Quais são as palavras que você vai liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa hoje? Será que você ainda vai continuar jorrando água amarga da sua boca? Ou você vai ter um posicionamento falando: Deus, a partir de hoje eu vou viver segundo a sua vontade, Senhor. Hoje a minha família vai ser uma família segundo os padrões do céu. Hoje o meu casamento vai ser um casamento segundo o seu querer, Senhor. Você precisa ter esse posicionamento que vai mudar a sua história, cara. Mudança dói, mudar é dolorido, crescer é doído, cara. Mas crescer vale a pena. Mudar vale a pena. Você só precisa ter um posicionamento hoje, falando: Deus, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero que realmente a minha história ela seja mudada. Se coloca de pé, vamos orar.